hoje nós vamos falar com a Luísa Nogueira, uma mulher de 34 anos, mãe, esposa, empresária, e ela vai contar aqui na sua melhor versão como que ela descobriu que tinha a mesma mutação genética da Angelina Jolie e enfrentou 2 cânceres e mesmo assim ela conseguiu passar por essa doença com a sua melhor versão. Eu sou a Teia Bessa e a partir de agora você tem encontro comigo aqui na RVC e com a sua melhor versão. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, Teia. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Seja bem-vinda. Lu, conte um pouquinho, da sua história, sua trajetória para as lindas de casa. Então, como você já me apresentou, eu tenho 34 anos, descobri aos 30 um câncer de mama. Esse câncer de mama já vinha tendo uma investigação sobre ele, porque a minha irmã já havia tido câncer. Então, a gente descobriu que a gente tem uma mutação genética do gene BRCA2. E aí começou toda a minha vida a se movimentar em torno dessa mutação. Todas as minhas decisões, diagnósticos vieram depois dessa descoberta. E a sua irmã também tem essa mesma mutação? Minha irmã tem. Infelizmente, com ela, quando a gente descobriu, já tinha metástase. E apesar de que ela está super bem, já são 8 anos de tratamento, ela reage super bem ao tratamento, o que foi uma grande inspiração para mim. Eu tive câncer depois dela e ela, sem dúvida, foi uma referência. E como que foi, assim, lidar com essa informação dessa mutação? Teia, se eu não tivesse a situação da minha irmã, o histórico dela, sem dúvidas, seria muito mais difícil. Até por isso, eu decidi ir para o Instagram e dividir a minha história. Porque eu entendi que eu tinha dentro de casa alguém que me trazia informação, mas nem todo mundo tem. Então, eu decidi levar informação. A maneira como a minha irmã viveu tudo isso me deu muita força. E aí, é claro, eu sou mãe e os nossos filhos nos dão força, Meu marido, minha família, todos me apoiaram muito. Incrível, Lu. E hoje você leva essa bandeira do autocuidado, da prevenção do câncer de mama. Já faz tempo, Lu, que você ajuda, que você influencia outras mulheres. Isso. Eu vivo isso desde 2019, efetivamente, na verdade, desde muito antes com a minha irmã, Mas eu, passando por esse diagnóstico, meu primeiro câncer de mama foi em 2019 e o segundo foi em 2020, apenas um ano depois. Desde então, eu vivo essa... Nossa, muito recente. Muito recente. Eu vivo essa atmosfera. E aí, você vivendo dentro disso, você vai tendo entendimentos, coisas simples do tipo, nós mulheres chegamos na puberdade, vamos ao ginecologista. Só que nós não somos só útero e ovário. Por que a gente não tem o hábito de ter um mastologista da família que nos acompanha? Por que quem cuida dos nossos seios é o ginecologista? Hoje eu sei que isso é erradíssimo e que deveria ser cultural que as mulheres tivessem um mastologista e um ginecologista que acompanhasse a vida toda. E como que foi assim a recepção da sua família, do seu esposo? Como que foi assim ao descobrir que você tinha? Então, como eu falei, a minha família toda já vivia impactada com isso por conta da minha irmã. Já tinha uns 5 anos que a minha irmã tinha câncer quando a gente descobriu o meu primeiro diagnóstico. Isso, de certa forma, nos preparou a todos. Quando a gente descobriu o câncer da minha irmã e descobrimos que era por uma mutação genética, a gente logo imaginou que eu também tinha essa mutação. Então, eu tinha consciência que era uma questão de tempo para eu vir a ter. De certa forma, a gente foi se preparando ao longo desses anos. A mutação do gene BRCA2 acomete mulheres em torno dos 30 anos. A chance de uma mulher com essa mutação desenvolver câncer nessa idade é quase que 100%. Então, eu descobri com 31. Eu já estava esperando que em algum momento iria aparecer. É claro que quando você descobre que, de fato, a hora chegou, tem um quê desesperador. Mas eu já estava, de certa forma, me preparando para isso. Tanto que eu fazia meus exames de rotina fielmente, com frequência. E aí eu pude descobrir muito cedo. Nem todo mundo passa por essa minha situação individual de uma mutação genética. Mas, independente de ter uma mutação genética ou não, o diagnóstico
descobrir cedo, a chance de cura é imensa. Então, Sim. a gente tem que, de fato, cuidar, tirar o tempo da nossa rotina para os exames. Fazer o autocuidado, não apenas, né, esperar chegar em outubro para fazer, Exatamente. né, os Na exames. verdade, assim, criou-se o outubro para que seja uma data das mulheres se planejarem. Então, Sim. escolha o seu outubro, escolha a sua data e, anualmente, naquela época, faça os exames, porque o câncer, ele tem cura, se descoberto cedo. Eu posso falar isso com propriedade, que eu descobri 2 cedo e os 2 foram curados. E você descobriu assim com um mês, mais ou menos, de... Eu não sei te falar quanto tempo. O câncer você não consegue dá pra identificar. saber, né? Mas eu fazia o exame anualmente. No ano anterior não tinha. Entendi. No ano seguinte tinha de um tamanho. Ele era o primeiro. Ele era tão pequenininho que só na agulhada da pulsão para biópsia ele já tinha levado todas as células cancerígenas. Ele era bem pequenininho. O segundo era um outro tipo de câncer que, um ano antes, quando eu descobri o primeiro câncer, ele não existia. Um ano depois, quando eu fui fazer exames, ele estava lá. Então, os 2 eram bem recentes. E quanto tempo você demorou assim para receber informação, né, para trabalhar mesmo assim o seu coração, né? Você ficou um tempo em casa, como que foi assim? O primeiro, como eu falei, eu de certa forma esperava por ele. Eu sabia que era uma questão de tempo e Deus me abençoou com um tipo de câncer muito simples, assim, muito é estranho chamar de simples, mas de tudo que poderia ser, era o mais leve possível. Eu tinha 2 opções de tratamento. Eu podia ou fazer uma mastectomia bilateral, ou eu podia tirar o quadrante, que é quando você tira só a parte que tem doença do seio e faz radioterapia. Sabendo do meu histórico com a mutação, eu preferi tirar os 2 seios. Você citou a Angelina Jolie, ela fez isso de forma preventiva. Ficou muito comentada na época na TV, porque ela optou por tirar os 2 seios para não vir a ter câncer ou diminuir consideravelmente as chances dela ter. Quando eu descobri que eu estava doente, a primeira coisa que eu pensei, por que eu não tirei os seios antes? Porque aí que a gente sente, né? Mas graças a Deus, naquele momento, essa possibilidade ainda existia para mim. Sim. Então eu tirei os 2, foi tudo muito rápido, foi ótimo. Eu não me arrependo, valeu a pena para mim, foi o melhor tratamento que eu poderia fazer. Só que um ano depois, quando eu fui fazer exames de rotina para finalizar a reconstrução da minha mama, porque, enfim, o meu tipo de reconstrução era em 2 cirurgias, eu descobri um nódulo. E isso me impactou muito, porque primeiro que a gente tinha acabado de começar a pandemia, então já estávamos todos emocionalmente abalados. E segundo, porque eu comecei a achar que, para sempre, eu ia anualmente encontrar uma doença, que eu nunca mais ia me ver livre dela. E aí foi bem impactante. E aí eu procurei ajuda psicológica para mim e para minha família, para eu conseguir passar por esse processo. O segundo câncer exigiu mais de mim. Eu fiz quimioterapia, radioterapia, foi quase que um ano inteiro de 2020 em função dele. Então foi um ano que eu precisei me preparar mais emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente para isso. E muito interessante que você comentou comigo, né, que o médico até sugeriu de você não fazer a remoção total, mas você já quis resolver, né? Foi realmente uma escolha sua, né, Lu? Isso, como eu já vinha vivendo isso, né, como eu falei com a minha irmã, como eu já estava, de certa forma, esperando isso acontecer, quando o médico chegou e me deu a opção de tirar o quadrante e fazer radioterapia, ou tirar os 2 seios, eu falei, não, tiro os 2 e eu quero ficar livre disso, eu não queria ter que enrolar para uma radioterapia. E aí vocês pensem comigo, mas você se arrependeu porque, poxa, você tirou os 2 seios e ainda assim um ano depois teve câncer de novo. Não, eu não me arrependi. Pelo contrário, eu penso que se eu não tivesse tirado, o que poderia ter acontecido em um ano? Lu, guarda a informação, vamos fazer um breve intervalo e logo voltamos com mais sua melhor versão. Tá bom.
volta com a sua melhor versão e agora eu estou entrevistando a Luísa Nogueira, falando do processo que ela viveu de superar 2 cânceres e manter a autoestima. Lu, agora nos conte como que foi para você, né, lidar com a queda do cabelo. Eu sei que, né, a mastectomia é algo também muito ruim, né, para a mulher, mas essa questão da perda do cabelo também, né, é algo que mexe muito com a nossa autoestima. Sem dúvida, é impactante. Mas eu costumo dizer, Teia, que foi uma oportunidade. Você se descobre de outra forma. A gente nunca vai raspar a cabeça para saber como seríamos, como nos sentiríamos. Então, eu tentei focar a minha mente, a minha energia nessa ideia. Já que eu preciso passar por isso, que legal, vou descobrir como vai ser. Como que eu sou careca? Como que eu me sinto? Como que eu me reinvento? Como que eu me sinto mais feminina? E aí a gente descobre que a gente é um mundo dentro da gente. E às vezes a gente se limita pela nossa aparência, né? Pela parte estética mesmo e física. E aí quando você não tem isso, você começa a descobrir outros recursos, outros belezas, né? Perfeito, obrigada, exatamente. E é uma oportunidade. Viver o câncer, enquanto você está passando por ele, é difícil você enxergar isso. Mas eu falo com propriedade de mim e de várias outras mulheres que eu conheci nesse percurso. Todas, a grande maioria delas, avassaladora, dizem que nós somos escolhidas. E de fato somos. Não somos de maneira alguma esquecidas por Deus. Nós somos escolhidas para viver isso. É uma oportunidade. Você sai transformado. Você sai de fato encontrando a sua melhor versão. E isso te coloca, inclusive, diretamente ligado na tua busca pela sua salvação. Tanto salvação da cura quanto salvação espiritual. Então, eu particularmente não mudaria nada. Não me arrependo de nada. Foi muito maravilhoso e muito transformador. Falando especificamente do momento em que eu fiquei careca, para mim foi muito especial no sentido de que a queda do cabelo é muito desgastante. Às vezes a gente fala, mas meu cabelo também cai muito, mas é uma coisa excessiva, né, que a gente nunca viveu. E eu desejo que ninguém nunca viva. E isso vai te adoecendo mais. Eu lembro de eu falar com meu marido que um belo dia eu falei, eu nunca passei tão mal fisicamente do que eu estou passando agora por causa da queda do meu cabelo. Eu com quimioterapia não passava tão mal como eu passei enquanto eu sentia meu cabelo cair. Já estava virando físico, me dava ânsia, me dava enjoo. E foi quando eu percebi que eu precisava raspar. Raspar ali seria uma solução. Ele ficou um pouco receoso, a gente tem uma filha pequena, ele ficou preocupado como que ela reagiria. Eu conversei com ele, preparei ela, procurei fazer de uma forma em que ela participasse, especialmente, como eu falei, estávamos numa pandemia. Todo o tempo do meu tratamento ela participou, né? E eu acho importante que ela participe, faz parte da história dela. Eu não acho que ela deveria... Claro, como toda mãe, a gente poupa muitas coisas. Sim. Mas ela precisava viver aquilo, inclusive ver a maneira como eu estava vivendo, para ficar como uma inspiração e uma referência para ela. Já que eu tive a minha inspiração, tenho a minha inspiração, que é a minha irmã. Então, uma coisa que eu falo sempre para as mulheres que vêm até mim falando da queda de cabelo, raspar a cabeça é libertador. Só vivendo para entender. Mas todas as que eu consegui convencer de raspar, nenhuma chegou para mim e falou que se arrependeu. E teve algumas, foi tão especial que eu recebo, às vezes, a selfie depois que elas raspam, e na selfie o sorriso já está diferente. Então, raspar a cabeça não te diminui enquanto mulher, não diminui a sua vaidade e é libertador. Ai, meu Deus. Na verdade, a gente entende que no cabelo não nos define, né? Não é o cabelo que nos define, né? Não é o cabelo, não são os seios, nem a falta deles. Na verdade, nós mulheres somos muito mais que isso. Nós seres humanos, né? Não, a gente está aqui abordando mulheres, mas nós seres humanos, enquanto filhas de Deus, filhos de Deus, nós somos muito mais que isso.
Incrível. Nossa, que experiência que você passou. E hoje, né, muitas mulheres têm acesso a você, né, e você realmente tem feito diferença na vida delas, né? E nesse processo também, você continuou se cuidando, né, além do cabelo, né? E eu vi você tirando fotos, achei muito autêntico da sua parte, né? Você encarou realmente, foi para as redes sociais, tirou foto junto com o seu marido, né? Eu achei incrível isso, e realmente você assumiu, né? Então, eu adorei, para ser muito sincera, eu amei ficar careca. De verdade, sem brincadeira. Foi muito legal, eu me senti bonita. E aí você se maquia mais, você começa... É muito comum, por exemplo, você ver uma mulher careca com um brincão grande, né? Porque você começa a encontrar outros artifícios para se embelezar. Eu achei bem legal, foi um processo grandioso para mim. Amo meu cabelo, adoro, tá crescendo agora, já tá crescendo até bem rápido, mas foi um processo em que eu me sentia bonita. Eu não me senti mal, não. E aí sim, meu marido e eu fizemos ensaios, foi bem especial isso. Marcou... Muito autêntico, né, da sua parte. Porque o problema é que às vezes as pessoas pegam alguém com câncer ou com alguma outra doença e definem a pessoa aquilo. E querem viver tratando a pessoa daquela forma. Até me lembrou agora, fiquei até emocionada em lembrar. Eu lembro quando a quimioterapia foi definida pelo médico que eu ia ter que fazer, meus compadres foram à minha casa para me consolar. E aí eles chegaram lá, eu tinha preparado uns petiscos e estava preparando um jantar e tinha botado um vinho para gelar e eles falaram, ué, mas como assim? Eu falei, ué, mas eu só vou fazer químio. Hoje é sexta-feira, sextou. E no final, e eles falam isso até hoje, que eles foram para me dar força e eu que dei força para eles. Bobo eles. Eles sempre me deram força, como minha família, meus amigos. Eu falo sempre que o amor cura. E eu fui curada pelo tanto de amor que eu recebi de todos os lados. E o especial para mim é que eles nunca me trataram como, ai, tadinha, tá doente, ai, não. A gente vivia, a gente tomava o nosso vinho, a gente fazia um churrasco, a gente só não passeava, né, porque a pandemia não permitia, mas a gente vivia. Então, isso é muito importante. A pessoa está doente, ela não pode esquecer que existe vida, que existe o casal, que existe a mãe, que existe a mulher ali, entendeu? Incrível. Gente, precisamos fazer agora uma breve pausa, mas logo nós voltamos com essa entrevista incrível da Luísa e mais sua melhor versão. Estamos voltando com a sua melhor versão e hoje estou entrevistando a Luísa Nogueira e ela está contando a linda história dela de superação do câncer de mama. Lu, então nos conte como que você ainda cuidou, né, da sua saúde e também da sua autoestima. Então, hoje eu aprendi na prática que a saúde e a autoestima estão diretamente ligados um com o outro, né? Quando você está se cuidando fisicamente, por exemplo, né? Você está fazendo exercício físico, os próprios tratamentos estéticos agregam também à saúde de alguns deles, né? Isso tudo é muito importante para a sua recuperação. Exercício físico é essencial, né? A chance de uma recidiva de câncer de mama é mínima em mulheres que praticam atividade física. Nossa, ajuda bastante mesmo, né, Lu? Lu, e agora me fala alguma chave que viraram para você após passar por essa experiência. Muitas, né? Como eu disse, é uma oportunidade. É uma oportunidade quando você quer que seja. Quando você acorda... sabe aquela frasezinha que falam, não pergunta para Deus por quê, e sim para quê? Quando a gente põe isso em prática de fato e acorda todo dia e fala, Deus, mais um dia, me diz para quê? Ele diz, ele vai trazendo uma série de revelações. Você começa a repensar onde você deposita a sua energia, o que de fato energia emocional e psicológica que eu quero dizer, né? O que de fato te aborrece,
o que você pode deixar passar, o que é imperdoável, nada é, tudo tem perdão. Você começa a valorizar mais o seu tempo, as pequenas coisas de fato. Uma refeição que você come sem passar mal já tem muito valor. A questão da gratidão também, né? A gratidão, sem dúvida alguma. Você acorda... E a gratidão, você acorda agradecendo a Deus por estar vivo, por ter saúde. Hoje eu agradeço a Deus porque eu não passei mal. Eu até vou falar uma coisa curiosa. No dia que meu cabelo mais caiu, foi um dia que eu tinha feito atividade física. Eu tinha corrido 3 quilômetros na esteira. Imagina, fazendo quimioterapia, estava me sentindo super feliz, o máximo. Saí da esteira, fui tomar banho assim, nossa Deus, mesmo fazendo quimioterapia, fiz um treino legal na esteira e tal. Quando eu entrei embaixo do chuveiro, meu cabelo caiu quase que inteiro. E isso foi muito assustador e impactante, porque eu estava cheia de gratidão dentro de mim. Meu marido me vendo correr na esteira, ele falava, não é possível que você está fazendo isso. E eu estava me sentindo bem com aquilo, me sentindo cheia de vida e de saúde. E aí o cabelo foi e caiu. E aí entrou num impacto muito grande para mim emocionalmente naqueles segundos ali dentro do chuveiro. Então, assim, é uma montanha-russa de sentimentos. Só que em cada parte dessa montanha-russa, chavinhas viram se você se permitir. Entendi. E você fala muito, eu vejo que você é uma mulher forte, né, Lu? Mas né, eu vejo que também a sua fé te faz isso, né? Ser essa mulher que você é, né, Lu? Não tem... Às vezes eu tento dividir a minha história com alguém ou convencer alguém para dar força. Sabe quando você quer muito que alguém fique bem? Você fica tentando convencer a pessoa para que ela fique bem? Só que é algo de fato que existe muito em mim. A minha fé é muito viva, sempre foi, desde a minha infância. Eu sempre tive um relacionamento muito próximo com Deus. Então tem coisas que eu não sei explicar, porque é natural. Você assim, acredita e pronto, né? Eu acredito e pronto. Eu acredito e pronto. E aí a única coisa que eu quero é que as pessoas que estão em volta de mim fiquem bem, porque eu não aceito. Se eu estou bem, de verdade, porque quando eu não estou também eu peço colo. Mas se eu estou bem de verdade, eu só quero que todo mundo fique bem em volta. Acredita e vambora, entendeu? Mas sem dúvida Deus é a minha fortaleza. Ô Lu, e como que as mulheres, né, têm te procurado no seu Instagram? Como que você tem influenciado elas, né, a passar por esses episódios, né, sobre essas situações de câncer? Então, eu fiz um Instagram convencida pelo meu marido e umas amigas, que chama Lu em Alta, na ideia de desmistificar o câncer. A ideia ali era realmente mostrar que existia vida além do diagnóstico. E eu fui dividindo a minha rotina, meu tratamento e meu pós-tratamento, como a vida volta. Eu queria muito que as mulheres soubessem disso. Olha, volta, olha, eu estou aqui. Estou bem, estou trabalhando, estou com saúde, o cabelo cresceu e a vida continua. E ali fez parte da minha história e uma parte muito importante e muito especial. Mas a vida continua. Aquele período não me define. Quando a minha irmã adoeceu, eu li uma vez uma frase que eu falei para ela e a marcou e depois, claro que eu tomei para mim. Eu falava para ela, você tem câncer, mas o câncer não te tem. E o câncer também não me teve. E o Instagram é com essa intenção, de mostrar para as mulheres que aquilo ali é uma fase, que é possível de passar, e bem, pelo incrível que pareça, por mais difícil que seja. E hoje lá eu já não estou tão ativa no feed, nos stories diariamente, mas eu dou apoio total para qualquer mulher que me procura, às vezes uma filha, um marido que me manda direct. O que eu posso fazer para apoiar, levar informação, eu faço. Lu, e agora você poderia dar alguma dica de autoestima, de saúde para as nossas queridas de casa? Olha, eu acho que autoestima e saúde começa aqui, né? Tudo começa na nossa cabeça, não tem jeito. E quando eu descobri meu segundo diagnóstico, eu entendi que ali era uma oportunidade ideal para eu levar a terapia para dentro da minha casa. O autoconhecimento, o preparo psicológico, e foi a decisão mais assertiva que eu tive. Eu não tenho a menor dúvida que toda a maneira como a gente passou por aquele processo, né, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tudo trancado em casa, numa pandemia, sem poder, minha mãe, por exemplo, ir ficar comigo,
passear para dar uma distraída, com medo horrível de pegar Covid. Então, assim, aquilo tudo só foi possível porque a gente se abriu para um tratamento psicológico. E aí foram vários os processos. Quando eu decidi raspar a cabeça, eu preparei antes o meu marido e a minha filha para poder viver esse momento. Eu busquei conhecimento de como que eu poderia fazer aquilo para não ser tão impactante para ela. Então, eu acho que a minha dica é cuidar da cabeça, que a mente cura, definitivamente. Eu acho que eu não teria tido tanto sucesso no meu tratamento se não somasse a químio, a rádio e a terapia. E a sua fé, né? Ah, mas isso aí ele tá acima de tudo, Aí fechou, né? Aí eu como perfeito. Lu, muito obrigada pela sua Obrigada presença a você. aqui, que você continue sendo muito usada por Deus, né? Que você possa inspirar essa sua história, né? Toda essa sua experiência, que possa trazer vida para muitas mulheres. Muito obrigada, Deus abençoe você. Obrigada, adorei estar aqui com você. E você de casa, espero te encontrar novamente no próximo programa, sempre na sua melhor versão.